Hoje nós vamos falar sobre o tamanho do patrimônio, né? Importa o tamanho do patrimônio? As pessoas sempre me perguntam, as primeiras perguntas. Obrigado. Conferindo se o som estava bem. Então as pessoas sempre perguntam, né? Meu patrimônio não é grande o suficiente para eu precisar planejar. Eu não tenho bens que justifiquem o planejamento. Na verdade, não existe um tamanho certo ou errado. Fato é que todo patrimônio deve ser protegido. Todo patrimônio carece de proteção e, para isso, a gente deveria ter um planejamento. E o planejamento, ele vem em decorrência, né, do que a gente considera como risco e qual é o horizonte que a gente tem na frente. Então, assim, a gente também pensa que quando se planeja o patrimônio, quando se protege o patrimônio, é sempre para as próximas gerações, né? Que é para gerações muito além. Na verdade, não. Quando a gente protege e planeja o patrimônio, a gente está fazendo para nós mesmos em vida. Que as pessoas se esquecem muitas vezes que coisas podem acontecer conosco e para isso é necessário que o patrimônio esteja protegido, tá? Casos, por exemplo, de incapacidade ou de doença. Enfim, então assim, essa é a ideia, né? As pessoas sempre dizem, o meu patrimônio, ele já foi todo doado. Mas a gente se esquece que o patrimônio é composto de diversos tipos de bens. A gente não está falando só de liquidez e de imóveis. Existem outros bens que podem servir dentro do patrimônio de cada pessoa, de cada família. Existem peças de coleção, existem coleções de arte, coleções de vinho, fotografias de família. Eu já vi até coleção de revista, que valia $980 mil. Uma coleção das revistas Manchete. Eu acho que o nome era Manchete. Nos anos 60 e 70 no Brasil. Um preço de mercado super elevado. Então, o que acontece? Essas coisas todas compõem o patrimônio. E hoje em dia nós temos um outro tipo de patrimônio que é muito grande e as pessoas não conseguiram quantificar e se aperceber do quão importante que ele é, que é o patrimônio digital. Às vezes uma pessoa tem um site, aquele site em si já tem um valor muito grande. Então, se é um site de uma pessoa famosa, de uma pessoa que tem uma certa autoridade, tem uma relevância profissional, aquele site tem valor, aquilo faz parte do patrimônio. Então, como eu estava dizendo, né, para as pessoas que entraram aqui agora, o patrimônio, o tamanho do patrimônio é muito relativo. A gente tende, né, a pensar que o tamanho do patrimônio, a gente está falando só do patrimônio líquido, e que o único patrimônio que deveria ser protegido e planejado é o patrimônio líquido, que na verdade não é. Então essa é a ideia. Qual é o tamanho que a gente vai ter de patrimônio para poder trabalhar. Claro que se a gente vai falar de instrumentos internacionais, que é o que eu sou especialista, né, ou seja, de companhias offshore, de trusts, de private trust companies, estes patrimônios, essas ferramentas, elas vão ensejar que o patrimônio seja um pouco maior, porque vai haver um custo, né? Ou seja, para a manutenção de qualquer tipo de patrimônio, que tu manteres uma estrutura que vai continuar existindo durante o tempo, ela vai ter um custo. Claro que daí teria que fazer sentido. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam num patrimônio mínimo para se ter uma offshore. Eu digo, né, e já por experiência, né, trabalhando com esse mercado há 15 anos, e especificamente com a América Latina, que a partir de $35 mil, e aí tem uma conta que a gente faz, a partir de $35 mil já faria sentido ter uma companhia offshore para proteger e também usufruir das diversas vantagens fiscais, enfim, de proteção patrimonial, no sentido de herança também. Deixa eu ver o que a Elisiane colocou ali. Todos precisam de proteção patrimonial, quem tem muito, quem tem pouco. Exatamente. Até porque, às vezes, quem tem pouco não sabe que pode herdar. E no momento que for herdar, se não for planejado antes, aquele pouco vai continuar ficando pouco. Porque no momento que se transfere patrimônio, no momento que se muda a titularidade de uma pessoa a outra, aquele patrimônio gera um gatilho tributário. E aquele gatilho tributário vai tirar um pedaço do patrimônio. Então, assim, se não for planejado, não for alocado de forma inteligente, né, dentro de uma estrutura, ou dentro de uma estrutura nacional, ou através mesmo até de um procedimento
em direito sucessório brasileiro, como uma doação em vida com reserva de usufruto, aquele patrimônio vai ter impacto. Então, por mais que a gente esteja falando de uma casinha pequenininha na praia, aquela casinha pequenininha na praia, se não for feito nada com aquilo, ela, no momento que for transferida, vai sofrer um impacto. E aquele patrimônio vai ter uma diminuição no sentido de, né, alguma coisa vai ser tirada para que seja regularizado. Ou seja, no momento que se transferir aquele bem para alguém, o imposto de transmissão automaticamente já vai ensejar o pagamento de algo, né, pelo patrimônio. Então, assim, essa é a ideia. Né? A ideia é assim, que não existe patrimônio pequeno ou grande. Existe o quão custosa vai ser a solução para a gente colocar esse patrimônio numa condição segura, né, e planejada para que as gerações que vão usufruir daquele patrimônio posteriormente não tenham impacto. Então, assim, para as pessoas que têm fazenda, por exemplo, né, às vezes a pessoa tem fazenda, os pais cuidam da fazenda, administram a fazenda, mantêm aquela fazenda operativa. No momento que ou se aposenta a pessoa que toma conta da fazenda ou falece, os herdeiros, não necessariamente os herdeiros estão dispostos a cuidar ou têm o conhecimento para cuidar, mas automaticamente já vai haver uma repartição daquele patrimônio, que era uma coisa só, em 3 ou 4 ou 5, ou sei lá quantas células diferentes, que são pessoas que vão pensar diferentes, são pessoas que vão ter necessidades diferentes, e aí aquele patrimônio começa a ser challenged, né? Ou seja, desafiado. Como é que aquele patrimônio vai continuar tendo aquela hegemonia, né? Vai continuar sendo íntegro, ou então vai ser dividido da forma menos custosa possível. Então, assim, de novo, né? As pessoas perguntam, Alexandre, a partir de quanto faz sentido eu ter um trust? Bom, o trust tu tens que ter consciência que vai te custar mais ou menos em volta de 10 a 15 mil por ano, né? Um trust que vai custar de 10 a 15 mil por ano, tu não pode ter um patrimônio de 50 mil, porque esse patrimônio de 50 mil, 20% desse patrimônio vai ser comido no primeiro ano em função da estrutura. Agora, e aí vem o pulo do gato. Eu sempre digo que o tamanho do patrimônio não importa. O que importa é o tamanho da ameaça a esse patrimônio. A ameaça ao patrimônio vai justificar o que exatamente vai fazer diferença na hora de tu teres uma estrutura que vai proteger esse patrimônio. E é sempre o exemplo que eu dou para clientes, se tem algum cliente, alguma cliente me ouvindo aqui, já deve ter ouvido. Né? E se tem algum colega, alguma colega também, eu sempre dou esse patrimônio. E nós temos duas situações. De um cidadão. Oi, Letícia, bom dia, minha querida, tudo bem? Fixa título da live. Pô, eu não sei como é que faz para fixar o título da live, meu amigo, preciso de ajuda. Depois me ajuda, tá, Lê? Enfim, então o que eu queria dizer é o seguinte, ó. No momento que a pessoa tem, digamos, vamos dar duas pessoas diferentes, né? Pessoa A é um sujeito que tem 3 filhos, entra no novo casamento com uma pessoa bem mais jovem e tem filhos novamente, e aí um dos filhos do primeiro casamento tem um casamento que não dá certo, ou um casamento que é, não sei, complicado. Um dos outros filhos ou da outra filha tem um problema com drogas, e tem alguém que não... Tá ruim minha internet? Sim, um pouquinho comigo. Agora tá melhor? Mudei pro 4G, vamos ver se melhora. Vamos ver se melhora, vocês me dão um dedinho assim, ou façam um sinal aí, que eu acho que a minha internet aqui tava ruim. Peço desculpa. Se alguma coisa que eu falei até agora não ficou claro, me avisem, tá? Vamos ver. Se alguma coisa não tá claro, me avisem. Ok, beleza. Então é o seguinte. Então, assim, digamos que tem a pessoa A, né, que tem essa situação toda aí familiar, uma coisa problemática, e tu tens a pessoa B, né? Essa pessoa B, ela não tem descendentes, não tem problemas de dívida, não tem absolutamente nenhum problema na sua vida. É uma pessoa absolutamente independente, que gosta de boa saúde, mas que resolveu, em determinado ponto da vida, se instalar num templo budista
e por lá ficar. Né? A pessoa B, essa que foi para o templo budista, tem $1 milhão. E a pessoa A, que tem já o segundo casamento, um filho com drogas, outro filho que tem um casamento problemático, né? Tem um filho ou uma filha que é muito doente, que depende, também tem $1 milhão. Qual na ideia de vocês é o cliente que mais vai precisar de uma estrutura de proteção do tipo trust, por mais que esse trust vá custar 10, 15 mil por ano? Qual vocês acham que precisa mais de um trust? E que, independentemente do preço, o que vai valer mais é a avaliação do risco ao seu patrimônio do que o valor do trust. Até se o trust fosse 50 mil por ano, 100 mil por ano, a pessoa A, que tem aqueles problemas todos de família, vai necessitar mais de um trust do que aquele que tem uma vida monástica num convento budista e que não tem descendentes. Por quê? Porque as ameaças do patrimônio daquele sujeito A são muito maiores e irreversíveis e podem pôr a risco o patrimônio em diversas situações, ao contrário do nosso caro amigo que vai para um convento, um mosteiro budista. Mosteiro não. Templo budista, perdão. Então, assim, essa é a ideia, né? Como é que a gente vai avaliar o que realmente ameaça um patrimônio e o quanto um cliente precisa de uma proteção? Eu tenho casos onde as pessoas, às vezes, têm uma casa na praia, tem um carro na garagem e tem uma conta com pouquíssimo dinheiro. Talvez não seja o caso por uma estrutura internacional, uma companhia offshore, um trust. Mas seja, sim, um planejamento. Então, assim, não existe tamanho ideal, não existe tamanho ruim ou bom. Existe ameaça grande ou menor, né? Ou maior ou menor. Se a ameaça é grande, o patrimônio é ameaçado. E aí seja um planejamento mais importante, com uma estrutura mais robusta. Agora, muitas vezes, né, por mais que a pessoa tenha necessidade de um planejamento, as estruturas internacionais não necessariamente são as melhores. Agora, muita gente acha que fazer hold no Brasil é a solução absoluta e aí resolve todos os problemas. Sim, às vezes pode, mas outras vezes simplesmente não resolve. E o preço de uma holding familiar hoje não é barata. Não é uma coisa barata, porque vai envolver o contador, vai envolver o advogado, né? Vai da experiência do advogado conseguir entregar a holding no momento curto, né? Ou seja, então o tamanho do patrimônio da pessoa não importa, desconsiderando, claro, a questão do custo, né? Mas a gente está avaliando em questões hipotéticas. O que importa é o tamanho da ameaça. E o que importa é o quanto essa ameaça vai colocar em risco aquele patrimônio e seja que mesmo custando mais caro, uma estrutura internacional vai ajudar que aquela família pelo menos preserve parte do patrimônio. Porque às vezes a gente quer, né, preservar tudo, às vezes não se consegue preservar tudo. Vai haver um custo de manutenção disso. Mas o que a gente tem que levar em consideração é, de fato, como preservar da melhor maneira possível, de uma forma que seja compatível com o tamanho, o custo daquela estrutura. Então, assim, para as pessoas que são advogados aqui, que às vezes os clientes dizem assim, mas para mim fazer isso agora é inviável. Inviável vai ser no momento que tiverem situações que vão ameaçar aquele patrimônio, aquilo lá, né, ser colocado em risco. Deixa eu ver o que é. A Letícia fala, pois é. Pessoal, se vocês quiserem mandar avião, ótimo. Porque essa semana toda a gente vai falar sobre lives. Toda essa semana nós vamos ter lives sobre patrimônio de diversas perspectivas. Inclusive, a Letícia vai falar aqui sobre 2 impostos que são muito recorrentes. Muito recorrentes, que é o ITCMD e o ITBI, né, professora Letícia? Valor mínimo para fazer um trust, sim, depende, né?
Não existe um valor pré-concebido. Existem diversos tipos de trusts. Mas é que a gente sempre... Tem uma frase que a minha chefe lá do HSBC me falava, eu odiava aquela frase. Ela falava para os clientes e eu ficava até com vergonha alheia, sabe? Mas no fim das contas é verdade. Ela chegava assim, várias reuniões ela chegou para os clientes e falou assim, que os clientes obviamente reclamavam do preço da estrutura. E naquela época o HSBC era muito caro. E ela falava assim, mas senhor, e ela falava portunhol, ela falava, mas você vai querer andar num Volkswagen ou numa Ferrari? Então, e de fato, apesar de eu ter vergonha alheia para essa frase dela, essa é uma verdade, né? O tipo de trust vai ser diferente e a jurisdição vai ser diferente, né? E aí o prestador de serviço vai ser diferente. O trustee que vai ser escolhido é diferente. Por isso, a gente pode ter também um custo maior. Então, assim, essa questão do custo do trust é uma questão muito discutida. Tem pessoas e tem advogados, e aí vem... Por isso que eu digo para você, gente, eu sou advogado, trabalho nisso há 15 anos e já trabalhei lá atrás dos bastidores dentro da Trust Company. Então, eu sei como é que funciona a Trust Company. Eu sei qual é a mentalidade do cara que está lá no dia a dia, entende? Então, o fato de tu teres um trustee barato não quer dizer que tu vai ter uma solução boa. Porque às vezes tu vai ter um problema e tu vai precisar resolver. E se o trustee não for bom, tu não vai conseguir resolver direito. E outra, se tu é um advogado, tá? E aquele trustee que tu escolheu não faz a coisa direito, aí o teu cliente vai reclamar para ti. E aí tu vai perder o cliente. Então, assim, por isso que tem que ter muito critério na hora de escolher o trustee. Tem que ter muito critério na hora de escolher o tipo de estrutura. E é isso que eu quero mostrar para vocês, entendeu? Como é que vocês vão entrar dentro dessa área, que é absolutamente nova no Brasil, ou seja, é uma área nova, as pessoas não conhecem, sabem muito pouco sobre planejamento patrimonial internacional. E outra, sempre foi muito visto do ponto de vista do advogado tributarista, e eu já discuti isso várias vezes com a Letícia, né? Ou seja, o trust foi muito usado no Brasil numa época que trust era, né, a festa. Ou seja, cada um fazia o que queria. Hoje em dia é tudo regulado, é tudo comunicado, né? A administração fiscal de Bahamas comunica com a administração fiscal de tal cliente. Então aquela história de esconder, aquela história de desfazer, fazer coisas espúrias não existe mais. Entendeu? Então, assim, muitas trust companies que se valeram daquele boom, né, desenvolviam produtos ruins, produtos que não funcionavam, né, trusts que não funcionavam. Então, hoje em dia, tu tens menos trust companies que prestam serviços muito mais boutique, né, e direcionados a determinados públicos. Ou seja, não adianta tu pegar um trustee porque é mais barato, mas que só tem experiência na Ásia, que vai fazer só para cliente asiático. Tu precisa de um trustee que entenda o brasileiro. Tu tem que conhecer um trustee que saiba como é que funciona o tipo de mentalidade brasileira no sentido de pagar. O brasileiro não gosta de ficar pagando porque ele não sabe, tem que ser combinado antes, né? Então, o tipo de trust e trustee, prestador de serviço, tem que ser compatível. Se ele não é compatível, tu tens que trocar. Então, o tamanho do teu patrimônio tem que comportar, né, o custo que vai ter essa estrutura. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Tem uma pergunta aqui da Regiane. Desculpa, Regiane, não existe pergunta ignorante, tá? Meu primeiro dia no banco, eu trabalhava com 6 pessoas. 6 pessoas durante o dia todo me passaram falando assim, não existe pergunta besta, tá? Então não existe pergunta ignorante. Pode fazer um trust para proteger o imóvel que se quer deixar em usufruto? Só conheço o usufruto também. Olha, um trust tu pode usar para o que tu quiser, ou seja, tu podes ter qualquer tipo de bem dentro de um trust, tu podes usar tu podes ter qualquer tipo de bem dentro de um trust, tu pode, o que eu sempre digo para os clientes, o teu trust é o teu livrinho de regras, e naquele livrinho de regras tu vai decidir o que e como tu vai fazer, entendeu? E a questão do usufruto, né, se tu vais deixar dentro do trust, né? Porque que acontece? No momento que tu tem um trust,
aquele bem deixa de ser do nome da Rejane e passa a ser da estrutura. No momento que passa a ser da estrutura, a estrutura que eu digo, o trust em si, ele foi construído e elaborado de acordo com os 10 mandamentos da Rejane. A Rejane decidiu. Então, aqueles mandamentos, aquelas regras que a Rejane formulou vão ser as regras do trust. Agora, qual é a ideia do usufruto? Né? Ou seja, enquanto aquele bem estiver dentro do trust, ele vai ser do trust em benefício dos beneficiários. Dentre eles, pode ser que o beneficiário seja a Rejane. Existem certos tipos de trust onde não se aconselha a priori. Isso a gente vai ver mais adiante, porque tem muita coisa. Não posso falar sobre trust aqui em 20 minutos. Tudo sobre trust em 20 minutos. Mas não deveria... quem põe o imóvel para dentro não deveria ser beneficiário, uma questão técnica de controle, mas não vou entrar nisso. Mas sim, se tu queres deixar o bem, né, para que tu continues usufruindo daquele bem, para que tu continues tendo tu continues tendo, né, um certo nível de controle, mas que quando tu não estiveres mais aí, ou se tu estiveres numa situação onde tu não tenhas mais como trabalhar com as tuas capacidades de cognição, que aquele bem seja mantido, né, em teu favor, te sustentando com os proventos, com os frutos daquele imóvel, né, e seja depois, no momento que tu não estiveres mais aí, seja de outra pessoa, de outro beneficiário ou outro beneficiário, tá? Então, assim, a ideia do trust, e aí vem que a Letícia fala, né? Sempre aquela primeira conversa, para entender qual é o objetivo do trust. Então, e é exatamente isso, Letícia. Ou seja, qual é o objetivo de tu fazeres um trust? Qual é o objetivo? Antes do trust, vamos lá para trás ainda. Qual é o objetivo de tu planejar? E aí vem a questão do advogado que trabalha nessa área, que é maravilhosa, que é a melhor parte do nosso trabalho. É conhecer a família, conhecer o cliente, entender o que aquela pessoa quer, como é que ela quer projetar no futuro, né? Daqui a quantos anos, quantas gerações, né? Como a gente conversou com a Márcia semana passada, sobre bens, às vezes, que são deixados, né? São deixados de herança, mas são tombados pelo patrimônio público. Outros que gostariam que fossem tombados pelo patrimônio público, porque acreditam que tem, né, um componente histórico-cultural atrelado àquele imóvel, e aquele imóvel continue sendo usufruído difusamente. Então, assim, o objetivo da primeira conversa que tu vai ter vai ser assim, primeiro, qual é o teu patrimônio? Quais são os objetivos com esse patrimônio? É para passar para as próximas gerações? É para cuidar de ti no caso de uma enfermidade? É para cuidar de ti se tu não tiver como gerir esses bens, deixar para que outras pessoas usufruam desses bens? Então, assim, qual é o objetivo? E aí, se por acaso se constatar que o trust é a boa estrutura para, né, deter esse bem, aí sim. Aí a gente vai falar sobre colocar esse trust para funcionar e deter esses bens todos. Então, assim, claro que a gente volta para a pergunta do começo, né? O tamanho importa, sim. Aí se for para um trust, vamos saber que, tendo um custo de 10 a 15 mil por ano, né, este bem aí precisa manter esse trust, né? Ou seja, então, assim, aí que tá. Então, são duas coisas que você tem que ter muito importante, né? Primeiro, qual é o tamanho da ameaça àquele bem. O tamanho da ameaça vai determinar, ou das ameaças, geralmente tem várias ameaças. O tamanho das ameaças vão determinar que tipo de estrutura vão precisar ser colocadas para deter esses bens. Né? Então, assim, e aí depois o outro elemento, né, é o custo disso. Aí sim o tamanho importa. Né? Como eu disse, né, tu teres 35 mil investidos fora e ter um custo anual de uma estrutura de 10, 15, aí é incompatível. Né? Enfim, então é mais ou menos esse conceito. Se está claro, pessoal, se está claro, se não está, se quiserem perguntar, vão perguntando. O que a Letícia colocou aqui? Pô, obrigado, amiga. Para mim o trust, o que acontece? Eu sou apaixonado pelo trust, entendeu? Eu vejo no trust um instrumento jurídico
que não é usado pelos brasileiros. E quando eu vejo advogados falando só em holding, sabe, eu fico assim, gente, tem muito mais do que isso, tem muito além disso, e as soluções que a gente consegue oferecer para os clientes de forma descomplicada, não é complicado, sabe? São enormes. Então tu tem muitas perspectivas aí que podem ajudar nas soluções que tu vai oferecer para os teus clientes. Então, assim, a ideia é, primeiro tenha em conta qual é o objetivo daquela família, daquele indivíduo em relação ao patrimônio, né? Qual é o tamanho daquele patrimônio e o tamanho da ameaça. Depois que tu tens o tamanho do patrimônio, o tamanho da ameaça, tu vai pensar no tamanho do custo. E tem que ser comparável. Claro, as coisas têm que jogar. Não adianta, como eu disse, ter 35 mil de patrimônio e um trust que vai te custar 15. Então, assim, e óbvio, né? Deixa eu só ver. Mas quando o trustee morre. Então, Rejane, o trustee, na verdade, não morre. Tá? O trustee não é uma pessoa. O trustee é uma empresa, é uma instituição financeira fiduciária que a gente chama, tá? O trustee ele não falece, é uma empresa. Então, não falecendo, o que pode acontecer às vezes, e teve um cliente meu que me perguntou isso várias vezes semana passada, é um cliente que ele... Se todos os clientes fossem que nem esse cliente, isso é ótimo, porque ele pergunta, e a melhor coisa que tem é cliente que pergunta, entende? A pior coisa é o cliente que não pergunta nada, tu faz a coisa toda, aí depois ele quer perguntar e arrumar, mas aí já é tarde demais, porque já foi feito. Então, assim, quando um trustee, uma empresa de trustee, né, uma trust company, ela falece, né, ou seja, ela pede falência, ou seja, ela acaba, ela não pode acabar antes que haja uma sucessão. Então, existe uma sucessão da empresa de trustees, tá? Para que uma nova empresa de trustees acolha aqueles clientes. Eu nunca vi, nesses anos todos, uma empresa de trustee falir. Nunca vi. Olha, faz tempo que eu trabalho nessa área, tá? E eu nunca, aliás, na verdade, nunca ouvi falar de uma empresa falir. Já ouvi falar de empresas que sim fizeram fusões com outras. A própria empresa de trust que eu trabalhava no HSBC era uma empresa melhor, chamava Guy Zerler, e se fundiu foi comprada pela Trust Company do HSBC, tá? Agora, a Guy Zerler não faliu, ela foi comprada, foi adquirida. Então, no momento que houve uma aquisição, todos os funcionários foram alocados dentro da Trust Company do HSBC. Agora, Agora, se a gente vai voltar para os primórdios, né, do trustee, na verdade, tu não precisa ser uma companhia para ser trustee, tá? A figura do trustee em si pode ser um advogado. Eu poderia ser trustee, se eu quisesse, tá? Por que eu não sou? Porque eu tenho um custo muito grande, tá? Eu teria que, sob a legislação regulatória suíça, eu estaria assim, regulado em diversas coisas que eu não teria interesse, por exemplo, em montar um escritório com no mínimo 3 trustees, com 2 contadores, eu teria um custo muito alto que teria que refletir no cliente. Então eu prefiro ser advisor, ou protector, ou enforcer, que são 2 tipos de serviço que eu presto, tá? E não ser trustee. E aí trabalhar com trustees. Até porque, que eu vou explicar para vocês, às vezes o cliente não gosta do trustee. Entendeu? Às vezes o cliente está lá e ele simplesmente não tem uma relação de empatia com o trustee. E acontece bastante isso. Né? O que eu faço então? Eu facilito, antes de se colocar o trust para rodar, um encontro ou uma reunião com o trustee para ver se o cliente gosta do trustee. E aí se o cliente diz, Alexandre, gostei do fulano, gostei da fulana, que é, né, o empregado da empresa, aí eu digo assim, beleza, fechamos com essa então. Mas o que acontece? Eu sei disso porque eu trabalhei dentro de uma trust company. Né? Então, assim, então se tu tens aí colegas que querem trabalhar com esse tipo de situação, faz o aviãozinho que nem a Letícia falou, tá? Porque eu acho que essa live aqui que está falando sobre o tamanho do patrimônio é importante, porque às vezes as pessoas recebem umas ofertas muito mirabolantes no Brasil, de trust barato, de offshore barato, sabe? E no fim das contas, não dá certo. Por quê? Porque o cara não gosta do trustee, ou a senhora não gosta do trustee.
né? Às vezes a pessoa não fala português. E aí o cliente não fala outra língua a não ser português. E aí? Né? Às vezes tu encontra um trustee barato, por exemplo, essa turma toda que vai para Dubai, gente, Dubai de novo. Vi gente me falando de Dubai hoje de manhã. Eu assim, cara, Dubai não é um offshore center como outros que existem, sei lá, há 100 anos. Uma coisa nova, uma coisa que o Estado né, dos Emirados, eles são regidos pela lei islâmica. Entende? Então, não necessariamente os trustees lá vão ser... vão falar português. Então, tu imagina, tu tens toda a tua fortuna, né, baixo uma trust company em Dubai. Tinha até um brasileiro que falava português, mas esse brasileiro resolveu ir embora de Dubai e aí outra pessoa ficou de trustee, né, cuidando dos teus bens. Essa pessoa nem português fala. Então, assim, então tu tem que ter muito cuidado na hora de escolher o trustee. Tem que ter muito cuidado na hora de fazer com que o teu cliente tenha uma ligação, pelo menos uma simpatia, né? Uma relação de simpatia entre os dois, porque eles vão lidar com aquilo ali depois, né? E como tu vai lidar com situações muito íntimas da vida do cliente, né? Tu vai lidar com morte, com nascimento, com divórcio, com casamento, ou seja, tu vai lidar com várias situações que vão mudando na vida dos clientes. O trustee vai acompanhar. Entende? Então, por isso, às vezes, um trustee custa um pouquinho mais caro. Eu tenho uma cliente que está para fechar essa semana, ela paga 1.500 pela companhia offshore dela. E aí tem outra companhia que eu propus, que é 1.850. Mas por que eu propus uma de 1.850? Que, primeiro, que não é na jurisdição que ela está hoje, que eu não gosto daquela jurisdição para o negócio que ela tem. Né? Vai ser um trustee que fala português, que é brasileiro. Né? Vai ser um serviço que eu sei que é melhor, porque eu já conheço a Trust Company existente, a Trust Company que eu propus. Ou seja, entende? Então, assim, e às vezes as pessoas, por essa diferença de preço, por algumas, sei lá, 200, 300, 400 dólares, não fazem, mas depois se incomodam. Aí depois, no momento que tu vai ter que fazer a transferência de uma offshore para uma outra offshore, ou tu vai ter que mudar os diretores de uma offshore para outra, tu vais acabar tendo um gasto, e é um gasto bem maior. Então, assim, na hora de escolher a prestadora de serviço, tu tem que levar em conta, né, a longo prazo, quais são os elementos importantes dentro de uma trust company para tu poder trabalhar. Então, assim... Oi, Michele. Quais os lugares mais seguros de trustee? Olha, eu sempre digo isso. Eu digo sempre que os melhores offshore centers, tá, são aqueles com tradição. Tá? São aqueles onde tu tens uma legislação regulatória efetiva, já adaptada às realidades do mercado, tá? Porque existem mudanças legislativas muito importantes que aconteceram nos últimos 5 anos. Então, aquele centro offshore tem que estar adaptado a essas mudanças. Muito notadamente, a gente fala de FATCA e CRS, né, CRS, que são os dois grandes tratados de intercâmbio automático de informações. Então, os trustees, se tu fores num trustee de uma jurisdição que não está adaptada a esse tipo de regulamentação, né, eles ainda vão ter que passar por um processo de adaptação. Isso quer dizer o quê? Que eles vão ter que mudar coisas na tua estrutura, e o que vai ser mudado na tua estrutura vai te causar um custo. Entende? Então, assim, tem uma série de nuances importantes a serem consideradas. Tá? Eu gosto das jurisdições clássicas, tá? Ou seja, eu gosto de Suíça, gosto de Luxemburgo, gosto de Canadá, gosto de Malta, gosto de Bahamas, gosto de Cayman, gosto de Jersey, gosto da Escócia. Ou seja, depende do tipo de estrutura, depende do objetivo do teu cliente, depende do custo que isso vai ter. Por exemplo, estruturas em Malta são muito boas para determinados tipos de clientes com determinada residência fiscal. Agora, uma companhia offshore em Malta vai te custar 11 mil euros, 10 mil euros, enquanto uma no Caribe vai te custar 1.500, 2.000.
Compreende? Então, assim, claro, agora, se tu quiseres uma no offshore center, sei lá, Ilha Seychelles, né? Ilha Seychelles. Você sabe, né, que é a Ilha Seychelles? Então dá uma olhadinha no Google onde é que é a Ilha Seychelles. Agora, tu imagina. Então, dê uma olhadinha mesmo aí, depois me façam assim se vocês viram onde é que é a Ilha Seychelles, tá? Tem gente que compra companhias em Ilha Seychelles. Tá? Seychelles tem um porquê de existir, porque tem coisas, às vezes tu tem uma operação comercial, uma operação industrial, né? Que é com a África do Sul, e aí faz sentido, entendeu? Depende da configuração. Mas tu brasileira, ter uma conta de investimentos com o Andrew, nosso amigo Andrew, tá? Nos Estados Unidos, de, sei lá, 50 mil dólares, 100 mil dólares. Tem uma companhia Seychelles. Faz sentido? Não. Mas por que os brasileiros vão, às vezes, para Seychelles? Porque é barato. É mais barato. Mais barato, aspas, né? Mais barato, aspas. Vai te custar 1.500, 1.200, né? Quando eles te vendem. Mas depois tu vai ter um monte de pendurucalho que vem no andar da carruagem, que não vai ser 1.500. Vai ser o dobro do que se tu tivesse pego uma com taxa fixa em Bahamas, por exemplo. Né? Então... Ou então vejam outro que eu adoro as exóticas, né? Vejam aí, por exemplo, Neves. Vejam onde é que fica Neves. Vocês colocariam seu $1 milhão numa... Vejam no Google onde é que é Neves. Vocês colocariam o seu $1 milhão com trustee em Neves? Não, né? Bom, eu não botaria de jeito nenhum. Mas tem gente que põe. Por quê? Porque é um pouquinho mais, a princípio, mais barato. Então, assim, a questão de onde colocar é importante. E isso vai refletir no preço, que vai refletir também no tipo de solução que tu vai dar para o teu cliente. Então, assim, anyway, né, o tamanho da ameaça importa, o tamanho do patrimônio não importa, salvo as exceções, né, que tu não vai constituir uma empresa offshore em Malta para um patrimônio de 30 mil, sendo que ela custe 10 mil. Tá, então, assim, gente, a ideia é trazer para vocês um pouco mais sobre esse universo que eu trabalho há muito tempo, que eu sou apaixonado e que eu tenho certeza que vocês podem trabalhar, entendeu? Porque não existe gente suficiente trabalhando com isso no Brasil, tá? Então, assim, é o Oceano Azul, não é por acaso que eu fiz aquela live semana passada sobre o Oceano Azul. Entendeu? E eu tô falando com gente nos estados mais distantes, assim, da minha realidade, por exemplo, Tocantins, Mato Grosso, sabe? O pessoal, se vocês estão nesses estados, tá? Você já imaginou você sendo o único lá que trabalha com isso? Meu, porra, quero ser teu cliente, entendeu? Então, tipo, essa é a ideia, é trazer, mostrar para vocês a quantidade de oportunidade que existe. Porque, gente, quando eu fico ouvindo, às vezes eu recebo, Alexandre, tô pensando... Por isso que eu faço uns stories, às vezes, falando sobre... Não tem que mudar de profissão, cara, tá louco? Eu sei o que é ser frustrado, eu sei o que é ficar desanimado, já passei por tudo isso. Eu tô formado há 22 anos, sabe? Eu já passei por tudo isso. A Letícia, que tá aqui, que é a madrinha de tudo isso que eu tô fazendo, porque ela me falou assim, Xande, tu tem que falar as tuas coisas. E é verdade, ela tá certa. Nós já passamos por muitas... Olha, o que a gente... A Letícia e eu, durante o último ano da faculdade, eu comia só cachorro-quente, não tinha grana, meu. Porque eu fazia estágio e não ganhava, pô. Entendeu? Então, assim, e é isso que a Letícia falou. Comecem e abram um campo na sua cidade. Tem 2 mentorandas minhas que são do interior de São Paulo. Cara, são as únicas lá que falam sobre isso. As únicas. Entendeu? É de nadar de braçada no troço. E eu sei como é que as pessoas se sentem. Eu sei como é que tu te sente. Entendeu? Eu sei como é que tu trabalhar no escritório, onde tu faz o teu negócio bem feito, que todos os teus colegas acabam copiando a tua inicial, tá? E aí tu chega no fim do mês, né, pedindo o teu salário, tu jamais deveria pedir o teu salário, né? O teu salário deveria ser depositado automaticamente. E eu me lembro que eu ia pedir o meu salário e o cara falava assim, não posso te pagar agora, vou te pagar mês que vem. E aí chegava o mês que vem, às vezes eu ficava 3 meses. E fazendo um trabalho muito bom. Tanto era bom que os outros copiavam. Entendeu? Então, assim, essa frustração, mas eu nunca desisti da advocacia.
Eu nunca desisti da advocacia, nem vou. E quando eu vejo alguém me falando que tá afim de desistir, que tá afim de trocar, eu digo assim, cara, me dá aqui tua mão que eu não vou deixar de fazer isso. Não vou porque tu não precisa fazer isso. O direito, a gente foi mal condicionado na faculdade. E por isso que eu falei esse negócio dos pós-graduações hoje nos meus stories. Depois tu dá uma olhada nos meus stories. Eu vou ver cara, eu tenho sete pós-graduações em vários lugares do mundo. Tá? 7. Nenhuma dessas pós-graduações me garantiu alguma coisa no mercado de trabalho. A única coisa que garante a tua essência no mercado de trabalho, né? a tua vivência, a tua existência, perdão, o português está péssimo. Tua vivência no interior, no mercado de trabalho, é a tua garra de buscar por áreas novas, sabe? De buscar por um lugar novo ao sol. E não te preocupa com a competição. A competição sempre vai existir. Né? E te fazer valorizar. Desculpa, gente, eu me emociono aqui e falo. É que eu e a Letícia, a gente passou por muito perrengue, eu não estou entendendo. Marcelo, eram as únicas do interior de São Paulo. É verdade. As duas que falam sobre isso e conseguem fazer os trusts para os clientes. Entende? Então, tipo assim, é isso que eu digo. E espero que elas vejam isso daqui, porque elas sabem o que eu estou falando. Daqui a pouco elas vão me dar o depoimento delas. Michele, Alexandre, eu sempre terei que pagar a manutenção do trust da moeda local, posso escolher um dólar. Sim, tu pode negociar, tá? Geralmente, as moedas mais correntes para se pagar a manutenção de uma estrutura são dólar, euro ou franco suíço. Tá? Então, assim, agora, se tu tá com uma trust company que tá em Bahamas, mas a administração desse trust é feita na Suíça, tu pode pagar em franco suíço, tá? Ou tu pode convencionar que tu quer pagar em determinada moeda. Agora, dificilmente vão aceitar que tu pagues em real, tá? Eles vão dizer, ok, é tanto em dólar equivalente, tanto em real equivalente a tantos dólares, tá? Então, assim, mas geralmente tu vai pagar em dólar, em franco ou em euro, tá? Porque é onde a maioria dos centros financeiros estão é em dólar, franco ou euro. Se tu tiveres um trust na Nova Zelândia, que durante muito tempo os brasileiros usaram trust na Nova Zelândia, ele era em New Zealand Dollar, tá? Mesma coisa do Canadá, eu gosto de estruturas canadenses, as estruturas canadenses são em dólares canadenses, mas se tu pedisse para ser em dólar americano ou em euro, pode haver uma convenção nesse sentido, tá? Geralmente as trust companies têm várias contas bancárias em diferentes moedas e não deveria ser um problema, tá? Então, assim, gente, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho disso. A gente começou falando sobre patrimônio, falou sobre várias coisas aqui, mas enfim, eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que a ideia é justamente de eu mostrar o quanto esse universo é acessível, né, de como vocês podem desenvolver esse tipo de atividade dentro da prática profissional advocatícia de vocês, tá? E se vocês não são advogados ou advogadas, falem para os advogados de vocês que vocês têm um problema e que vocês gostariam de usar um instrumento de proteção patrimonial internacional, né? Porque isso que eu estou falando aqui não vale só para advogado, ele vale também para contador, ele vale para qualquer profissional que trabalhe, né, dentro dessa seara do direito, mas também para aqueles que são consumidores finais e que têm um interesse em proteger o seu patrimônio. E aí vocês vão lá, pegam o advogado de vocês e peçam, entendeu? Quero trabalhar com um offshore, quero ter um trust. E aí vocês vão ver quantos advogados conseguem efetivamente montar um trust e guiar vocês para dentro do trust. Então, essa é a ideia. A ideia é que vocês tenham acesso a essa área, que vocês consigam trabalhar com o planejamento patrimonial internacional de uma forma muito mais fácil e descomplicada do que parece às vezes, tá?